mais um Fortuna Crítica com esse trio maravilhoso e esse bar mais famoso do Brasil, quiçá do mundo. A Jota, tudo bem com você? Tudo ótimo. O convidado hoje vai tomar o quê? Hoje vai ser algo especial. Algo especial, né? E como é que tá você? Azul Tiffany? Vermelhinho? Isso aqui cor? Isso é violet, sei lá. E a sua? Salmo. Senhores, nosso convidado de hoje é do mundo da música. Professor, radialista, músico, cantor. E Rafael perdeu a matéria com ele. É uma pena. Nossa produção separou um top 3. Coisas que músicos não gostam de ouvir. Número 1. Vai ter comes e bebes lá em casa. Não esqueça de levar o violão. Isso é básico, né? Top 2. Me consegue 2 cortesias? Se fosse André, era 4. E por fim, top 3. Toca Raul. Vocês ouvem muito isso? É normal? Sempre uma festinha, né? Aí fala isso. Toca Raul, o cara já tá cheio do pau. Não, teve Toca Raul, a última vez que eu tava fazendo um show, era Beatles e Pink Floyd, o show. Aí... Pink Floyd. Teve uma banda de Pink Floyd, depois a banda de Beatles, aí o cidadão... Pink Floyd. Pink Floyd. Aí o cidadão lá, toca Raul, eu peguei prontamente e toquei. Aí todo mundo, ele ficou com a cara de... Toca Raul, eu peguei e toquei. E aí? Toca Raul, eu toquei. Ele não esperava. Ele esperava. Ele tava querendo sacanear, acabou ficando sem graça na hora lá. Mas não passou na matéria você, né? Não passei não. Hoje o nosso convidado é do mundo da música e vamos daqui a pouco conversar com uma figura bem legal. Roda a vinheta! O nosso convidado de hoje tem uma história marcante, tanto no rádio quanto na escola de música. Compositor e mestre, referência na Bahia quando o assunto é música. Hoje eu recebo o meu amigo Tom Tavares. Cara, que recepção essa, eu não esperava por essa. Sério? Eu já não esperava encontrar toda essa infraestrutura Sim, com a qual eu me deparei. sim. E agora, quando eu chego, eu vejo as pessoas tocando uma música minha. Sua. Que coisa mais estranha! Que coisa mais... Gostou? Gostei melhor do que a gravação que eu fiz. Agora, inclusive. Chama-se Gia na Lagoa. Dia na Lagoa. Essa música foi gravada em 1974. Eu escutei hoje. É. Tem no YouTube. Elson. Ah, você escutou comigo? É. Não vale a pena. A melhor gravação dessa música foi feita em 1974, na S.A. Vitor, por um cantor chamado Elson. Que já faleceu, o Vou Elson, anotar aqui, o Elson. que era um cantor fantástico. E ele gravou esse foi o primeiro LP que ele gravou, com produção do Sérgio Cabral. Não é o Sérgio Cabral que estava na cadeia, não. Era o pai dele. O pai que era escritor. Mas você sabe que você tem um aluno aqui, ex-aluno seu, Pois é. que você reprovou. Eu te reprovei? Na verdade, eu que não fiz, eu tive que sair no meio do caminho. A minha diretora está dizendo também que foi aluna sua. Sim, a Isis foi aluna também. É verdade. Você tá bem cheio de aluno. Eu tenho uma longa trajetória, né? Aí tem que estar cheio de alunos. Deixa eu ler aqui. Nas Minas, fui roqueiro. No Rio, popular brasileiro. Na Bahia, disseram que eu era erudito.
Tom, como você se define? Me diga aí. É o indefinível, talvez. É o indefinível, né? Na verdade, eu acho que fui eu quem escreveu isso. Foi. Em algum lugar. Eu estava ouvindo, eu acho que eu escrevi isso. Foi você mesmo. É verdade. Em Minas eu era roqueiro, Sim. nos anos 60. Aí fui para o Rio de Janeiro e lá eu trabalhei com o pessoal Da música. da música popular brasileira. Mais especificamente com o pessoal da Bossa Nova, né? Carlinhos Lira e tal. Sim. E quando eu vim para a Bahia, eu vim especificamente para estudar música. Eu vim para fazer o curso de composição e regência. Eu decidi lá no Rio, eu vou fazer isso. Tem um episódio assim marcante. Então eu vim para cá. E aqui as pessoas me olhavam como se eu fosse um músico erudito. Aí eu deixei de ser uma coisa, outra ou outra. E o pior de tudo, Luiz, é que lá na escola e na rua era isso. Os amigos. Quando eu comecei a trabalhar no rádio, as pessoas se referiam a mim como músico erudito. Sim. Mesmo porque o meu segundo programa lá foi um programa chamado Música Erudita. E lá dentro da escola de música eu sempre era visto como popular. Eu transitei nisso tudo aí com muita tranquilidade porque eu gosto de tudo isso. Sim. Eu não faço nenhuma restrição. Na verdade, tudo é música, né? E aí Tudo é você música. gosta, né? Exatamente. Natural de Santana. Sim, alguém sabe onde é Santana? Rapaz, você sabe que eu até briguei com a produção. Errou aí, botou Feira. Não, ela disse Santana. Exatamente, só Santana. É. Antigamente a cidade se chamava Santana dos Brejos. Santana dos Dos Brejos. Brejos. A 800 e tantos quilômetros daqui de Salvador. Na região oeste da Bahia, Oeste, né? depois do Rio São Francisco, você vai ter que seguir, realmente você vai passar por Feira de Santana, vai passar por Itaberaba, Ceabra, depois tem Ibotirama, as margens do Rio São Francisco, atravessa a ponte em direção a Barreiras, mas você não vai para Barreiras, porque quando chega numa localidade pequenininha, hoje já deve ter crescido um bocado, chamada Javi. Javi. Você vai ter que entrar para a esquerda e a cerca de 70, 80 quilômetros você chega até a minha cidade de Santana. Aí você vê Santana. Nasci lá nessa cidade de Santana, apenas Santana. Sai de Javi Aí chega em Santana e vê. e vê. Eu soube que Santana cabe dentro do teatro do TCA, né? Essa é outra brincadeira. Eu me permitia fazer essa brincadeira por gostar da cidade tanto. Então, com o carinho que eu tenho pela cidade. E eu dizia às pessoas, você é lá de Santana, que é a cidade... Eu disse, Quando eu nasci, a população da minha cidade cabia no Teatro Castro Alves. E aí eu complementava. As pessoas riam como você fez agora, eu complementava. Na parte de baixo. Aí é danado. Mas é uma cidade... Eu tenho um carinho muito grande pela minha cidade. Eu não vou lá há 30 anos, é verdade. Mas isso não me impede de gostar. São outras contingências. A questão da terra, da polis, né, lá na Grécia Antiga, já dizia isso. Você vai, mas você volta para sua terra. É um negócio interessante. Parece que puxa, né? Puxa mesmo, é verdade. É verdade. A afinidade da música vem de seus pais, porque temos uma foto aí na produção, uma foto bonita. Ali é seu pai e sua mãe, né? É legendado por mim aí. Meu pai, minha mãe e meu pai. Meu pai fazendo ali aquele acorde, né, de Lá maior ali. Né? Não me pergunte que música era. Eles estão aí na calçada, na verdade, da casa do meu tio. Essa foto foi feita... Em Santana. Em Santana, eu presumo que em 1949, mais ou menos. Eu estava com 1 ano de idade. Talvez antes, talvez em 1948, que foi o ano em que eu nasci. E foi o ano em que eles se casaram, né? Meu pai foi rápido. Apressado, né? Apressado, Mas ele sabia que ele tinha que produzir bem. Um bom artista. Logo. Rápido. Não perca o tempo. E ele produziu 12, né? 12 filhos? Nós somos 12 irmãos. Somos 12 irmãos. Filhos de um violão e um bandolim. 12 filhos. 12 filhos. Esse cara trabalhou feito um monstro. Imagino. Não somente nesse aspecto. Também, claro. Também, né? Invejável. Invejável.
meu pai tocava violão, Sim. e, inclusive ele começou a tocar violão no período em que ele morou em Belo Horizonte, porque ele tinha morado em Belo Horizonte nos então- anos 40. Ah, então tem uma ligação, né? Tem. Ele é natural de Carinhanha, na Bahia. Sim, esse carinha. A família saiu de Carinhanha quando da Revolução de 30, né? Chegada de Getúlio ao poder, teve problemas políticos lá na região também, e a família toda se deslocou através do Rio São Francisco. Desceu o Rio São Francisco até Bom Jesus da Lapa. Chegando em Bom Jesus da Lapa, eles foram pensar em para onde ir depois. E aí chegaram à conclusão de que seria naquela cidade que praticamente não existia, né, nos anos 30 ainda, era um lugarejo. Ficaram lá, mas aí também surge um outro ponto que foi determinante. Havia parentes em Belo Horizonte. Então, a família pouco a pouco foi deslocando para Belo Horizonte. E a minha avó, os meus avós, por exemplo, os pais dos meus pais, passaram a viver em Belo Horizonte. E meu pai também foi junto nessa história. Meu pai tinha cerca de 13 anos quando foi para Belo Horizonte. E lá foi que ele estudou e tudo, e começou a tocar violão. Eu tinha um recorte do meu pai, até hoje eu me penitencio a respeito disso, porque eu perdi esse recorte de jornal falando do grupo de chorinho dele, Ah, que legal. que tinha tocado inclusive para o Ari Barroso. O Ari Barroso deu nota 10, não sei o que e tal, está lá no jornal. E o idiota aqui perdeu esse recorte do jornal. Acha. Ele, obviamente, tem uma responsabilidade muito grande na minha formação, Sim, né? imagino. Mas E o rádio? O rádio tem uma importância muito grande, porque na cidade interior, né? cara, o rádio era a minha janela para o mundo. Sim. Minha janela para o mundo, porque nessa época nem havia televisão, claro, né? Nem no Brasil, quando eu nasci. A televisão começa em 1950, 50, é isso mesmo. né? E na Bahia começa no final dos anos 60. É isso? É isso mesmo? É isso. Eu estou confirmando tudo, mas não sei. Não, mas mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que foi em 59 que começou é isso. Eu sei que quando eu 59 nasci, aqui. o homem foi na Lua, chegou na Lua. Então foi em 1969 que você nasceu. Foi quando a televisão... 50 foi a primeira transmissão de TV no Brasil. Foi a TV Tupi, na TV época, Tupi, das emissoras associadas, primeiro em São Paulo e logo em seguida no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, ela vai ser instalada em 1954 ou 55, não sei precisar aí, que foi a TV Itacolomi, que era da mesma rede do Assis Chateaubriand, né? o Chateaubriand. E aí, mas era isso. Então, o rádio até então era tudo que eu queria na vida. Meu pai me obrigava a ir dormir, porque eu queria ficar ouvindo rádio. Eu queria ver mais do que eu via no meu cotidiano. Sim. Era pequeno para mim, eu era muito ambicioso nesse aspecto. Eu queria saber das coisas, o que é que tinha de música. Eu não imaginava que eu viria a ser músico, de maneira alguma. Aí você escutava que tipo de música, assim? Eu escutava rádio. E aí? Então rádio se ouve tudo. Então eu ouvia Ângela Maria no rádio, ouvia Elza Soares, ouvia Calbi Peixoto, né? Todas essas vozes. Agora, a coisa pegou mesmo no final dos anos 50, quando eu ouvi coisas como Celi Campelo. Celi Campelo. Porque era outra realidade. Aí já... Era outra realidade. Já era uma coisa que estava próximo do rock que a gente tinha naquele período, que hoje as pessoas chamam de música pop. Sim. Né? Mas havia o Chuck Berry, Elvis Presley, tudo isso a gente ouvia no rádio também nessa época, né? E tudo isso, na verdade, de alguma forma me influenciou. Tem uma história interessante aí, não a música, assim, no futebol, que quando você chega no interior, você chega, por exemplo, em Maceió, um dia cheguei em Maceió, tinha mais torcedor do Flamengo do que torcedor do time local. Isso mesmo. Acho que é o CRB, se não me engano. Isso. Itabuna é a mesma coisa. Isso por causa do rádio, que é a Rádio Globo, né? Sabe o que acontece? Nós só ouvíamos as emissoras do Rio ou São Paulo. Não porque quiséssemos, mas porque a gente não conseguia ouvir a Rádio Sociedade da Bahia, por causa da potência. Era a emissora da Bahia que tinha um transmissor mais potente. A gente só conseguia ouvir a Rádio Sociedade da Bahia, lá em Santana, por volta das 21 horas. Questão das ondas, né, de rádio e tal.
Então, o que é que ocorria? Futebol, a gente ouvia a notícia do futebol do Rio de Janeiro ou São Paulo. Sim, é. Né? É dessa forma que eu virei vascaíno. É isso que eu ia falar. Provavelmente torce para algum time do Rio ou de São Isso. Paulo. Vascaíno, né? Vascaíno, exatamente. Aqui na Bahia, algum time de prefere? Você, eu acho que não vai gostar. É. Nosso Bahia? Ele tá rindo muito, né? Provavelmente Vitória. Provavelmente. Aí, os torcedores do Vitória. Tu tá sorridente ali, ó. Pois é, são pessoas que sorriem. Mas é isso mesmo. Quer dizer que você é vascaíno, primeira divisão agora o Vasco. Vamos lá. Conseguiu, né, sair da segunda, né? Não conseguiu. Mas você sabe que eu não consigo torcer. O Vasco foi para a segunda divisão, eu não torço. Eu já tinha avisado antes. Desde o tempo que o Corinthians caiu para a segunda divisão, que eu vi a torcida do Corinthians lá, Coringão, eu vou com você para onde você for. Eu disse, eu não vou com ninguém para onde for, não. Se o meu time cair para a segunda divisão, eu não vou, porque eu não sou cidadão de segunda categoria. Mas me diz uma coisa, agora você se contradiz. Sim. Quem torce por Vitória... Mas aí é que tá. Eu não... Olha o que eu estou dizendo. Eu vou mudar a cabeça desse homem aqui. Mas você acha... O Vitória está na segunda divisão ou na terceira? Eu acho que está na quarta. Você acha que eu vou torcer para um time de quarta categoria? Não vou. Eu estou brincando. Mas eu sei disso, não vou. Enquanto estiver lá embaixo, você sabe por quê? Se você torce, eu não torço pelo clube, não. Sim. Eu torço pelo time. E se o time não é bom, não há por que torcer por ele. Tem que ser fruto da admiração. A torcida é gerada pela admiração que você tem. Jogar para lá, segunda divisão. Vai mesmo, vai e fica. Sorridente, cadê o dente? Me diz uma coisa, na adolescência em Belo Horizonte, como você se tornou um músico? Como eu disse, meu pai já tocava, já tinha essa influência em casa. Meu pai tentou me ensinar a tocar violão. Certo. Ele não conseguiu. Ele não tinha didática para isso. Sim. Posso dizer isso com muita tranquilidade. Então, ele queria me ensinar, enquanto eu queria solar, que eu já queria tocar música. Sim. E para mim, tocar música significava tocar melodia. Eu não sabia disso, obviamente. Mas para meu pai, para que eu fizesse isso, você tinha que primeiro aprender os acordes, etc., para depois chegar lá. Bom, cada um tem a sua maneira de conduzir as coisas. E ele não era professor de violão. Então, eu não aprendi com ele. Em Belo Horizonte, uma coisa que eu já em Santana eu já tinha, que era uma necessidade que você não sabe de onde vem, que é de criar música, de inventar música, de compor. Então, 8 anos de idade, eu me lembro que eu compus uma musiquinha lá. Eu não tocava nada e tal, mas... então tem aquele... Escreveu lá uma letra. Alguma coisa. Só na memória. Não tem nada de escrever, não. Que alguém ia pegar aquilo e dizer, que diabo é isso aqui? Isso é uma música. Aí você não consegue viver mais, porque vão acabar com a sua vida. Então, em Belo Horizonte, isso se acentuou muito mais. E eu via muito aquela coisa, né? Eu comecei a ver mais, vivenciar mais a vida artística através de televisão, na escola, pessoas, né? No auditório da escola, as pessoas tocando e tal, e eu pedia ao meu pai, aí sim eu pedia a ele um violão. Na verdade, eu pedia a ele uma guitarra, eu não queria violão, não. Minha tia convenceu meu pai a não me dar a guitarra. Não? Não me dar a guitarra, e eu a amaldiçoei durante muito tempo por isso. Porque eu queria guitarra, eu não queria violão, eu queria ser roqueiro já. Já queria ser roqueiro. Mas ela estava certa, porque eu morava na casa dela. E se meu pai tivesse me dado uma guitarra, ninguém mais ia ter sossego naquela casa. Mas você já tirou a maldição dela, já? Já, eu adoro minha tia. Minha tia era uma pessoa de uma sinceridade, Luiz, que minha tia me disse assim com muita tranquilidade, isso não vai fazer sucesso. Coisa boa, escutar, né? Na época, eu disse, pô, que sacanagem. Mas hoje eu olho e disse assim, ela tinha razão. Beatles e Trini Lopes influenciaram? Muito. Ambos. O Trini Lopes, inclusive, foi um daqueles que
acabaram me movendo para violão, Sim. que seria a guitarra, né? Mais do que os Beatles até na época. Por que o Trini Lopes? Eu ouvi no rádio em Belo Horizonte gravações de América, La Bamba e tal. Tá bom, velho. E a questão não era somente a música, mas era o ambiente. Era um ambiente de festa. O Trini Lopes ele não gravava em estúdio. Sim, sim. Era gravação ao vivo, coisa que era muito rara no período. E com a interferência da plateia, com a participação da plateia, essa interação. E eu fiquei fascinado com aquilo. Eu disse, puxa, que fantástico, né? Uma coisa viva, né? Pulsante ali. Pulsante. Não é aquela coisa fria do estúdio, né? Então, aí aquilo me chamou muita atenção. Que legal. Foi a primeira influência assim, grande, e ele cantava muito bem. Ele era um guitarrista, eu não vou falar medíocre, porque afinal de contas ele resolvia o que ele precisava, né, tocando ele mesmo. Mas era um guitarrista mediano. Agora, era um intérprete fantástico. E os Beatles? Os Beatles surgiram aí para quebrar com tudo, porque o Trini Lopes ainda tinha alguma coisa da música que antecedia aqueles anos 60. Ele fazia muita reciclagem de música, tanto assim que ele regrava Guantanameira depois, América, que era a trilha de um filme, né, do West Side Story, do Leonard Bernstein. O Trini Lopes fez uma adaptação disso para a música popular e estourou nos Estados Unidos com essa adaptação. E La Bamba, que é uma música tradicional, mexicana também, ele faz um novo arranjo, né? O Rich Valens tinha gravado Eu acho que antes, foi o que que lançou, estourou a vida dele, exatamente. Agora, Beatles era uma nova concepção de banda, já era a estruturação. O Trini Lopes era um trio, era guitarra, baixo, bateria. Os Beatles já surgem como um quarteto, e um quarteto que, além de os três principais, né, serem também compositores, além disso eram grandes intérpretes. Né? Os três, o John Lennon, o Paul McCartney, o George Harrison, três intérpretes. E o Ringo também cantava alguma coisa, né? Embora dessem as piores músicas para ele cantar, né? Yellow Submarine, por exemplo. é o goleiro, né? Vai pro gol. Ou ponta esquerda. Eu fui goleiro e era bom. Retiro. Retire. Ô, Rafa, você que é fã dos Beatles, faz um solo de uma música para ver se o Tom lembra aqui. Será? Yesterday. Não precisa. Não precisa. Faz outra. Ele pegou a digitação essa música se chama 8 Days a Week. Mais uma. Oh, I need your love, baby. Aí. Eu não conheço, esse riff eu conheço, mas não sei qual é, não, sinceramente. Nem Rafa. Tem a sabe. sequência, Rafa? Diga Pony. Ah, diga, pô. É do branco, né? Do branco, o álbum branco. Não, diga Pony, acho que é dele. É? Você deve estar mais ciente da verdade que eu com relação a essa música. E a banda Analfabeto? Ah. Olha a foto. A Os banda aí. Beatles todas. Olha até o cabelo É ali. o cara dos Beatles, né? Eu, então, eu tô Você lá à tá esquerda, por onde lá em aí? cima, tô lá em cima, à Lá em esquerda, cima? à esquerda. À esquerda? Ah, rapaz. Eu tinha cabelo, né? Eu tinha cabelo. Sim. E Gatão também. eu faço questão de citar o nome dos meus companheiros de Por banda. favor. Eu estou lá à esquerda, em pé, à esquerda. Ao meu lado, também atrás, o Fernando Nugas, meu querido amigo Fernando Nugas, tecladista da banda. Eu levei o Fernando para a banda. Ela era um quarteto inicialmente, que só tocava música dos Beatles mesmo. Era cover. O cara do cabelo do Rony Fon ali à esquerda, tá? É o Adelmo Duarte, o nosso baterista. Ao centro, Zé Carlos, guitarrista, que era um excelente... Zé Carlos era o mais novo da turma. Ele Sim. tinha 16 anos quando Tem cara começou a de tocar. novinho. Guitarrista. E à direita, o Lúcio Persilva, que era o Esse é o nosso vocalista? contrabaixista. Contrabaixista. O vocalista era eu. Ah, você era bom. Era eu. Né? Quando eu entrei na banda, como eu disse, ela só tocava música dos Beatles. Era cover. Analfabetos em Minas, todo mundo e tal. Cruzeiro ganhou o título, chama analfabetos para tocar, não sei o quê e tal, coisas desse tipo, shows em todas as cidades. E aí o Zé Ronaldo, que era o vocalista da banda, teve um problema de saúde, alguma coisa assim, e aí teve que se afastar.
E eles me chamaram para entrar. Chama o goleiro. Eu acho que chamaram o Messi. Mas aí Modesto! eu impus uma condição. Eu disse, Sim. olha, eu entro, mas eu não vou tocar só Beatles. Agora já... Porque a minha realidade era outra. Eu queria fazer outras coisas, né? Eu gostava imensamente. A gente vai tocar Beatles, obviamente, mas eu quero tocar outras coisas também. Quero, inclusive, tocar coisas minhas. Sim. Né? Porque esse era o meu maior objetivo, né? Me colocar enquanto compositor. Tanto assim que na hora de preencher a ficha para autorização de uso de imagem, na hora que chegou em profissão, eu fiquei pensando, professor, radialista, músico. Aí eu disse, não, músico antes de qualquer coisa. Depois eu disse, se eu pudesse, eu colocaria só compositor. Porque a composição é o que me define verdadeiramente. O meu curso na escola de música foi composição. E regência. Que legal. Aí o Analfabitos, você participou, não com Analfabitos, em Festival da Canção em 1972. Tem uma foto aqui. Essa foto, cara... E aí? Não, estou ali no centro, sim, é verdade. Lá. É difícil de identificar, eu já tinha cabelo maior aí nessa época, né? Cadê o Tom Tavares ali? O Tom Tavares. Está no centro, atrás do Jesus Rocha. Aí tem Milton Nascimento, Flávio Venturini, Toninho Horta. Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro, tem Raul Seixas também. Hermeto Pascoal ali, do canto. O meu amigo Cirlan, que está sentado ali ao lado do Hermeto. Tem o Alceu Valença lá atrás. Mesmo, oi? você tinha cabelo mesmo? Tinha cabelo, cabelo. A peruca era grande. Não é mancha não, é cabelo. Todos Olha, eles, né? lá atrás, o Alceu Valença, Fagner, tem o Belchior, Ednardo, Renato Teixeira, Tom e Dito. Trio nordestino aqui à esquerda, na frente. Foi um festival fantástico, esse festival de 1972 na Globo. Na verdade, eu não tinha música. Você chegou na final também, né? Na verdade, a música... Eu ia ser um dos intérpretes, nós éramos um quarteto formado por Toninho Horta, eu, Gilda Horta, que era irmã de Toninho, que é irmã de Toninho, e um cara chamado Toninho Café, que é um outro músico de Minas. A gente ia defender a música desse cara que está à minha frente, chamado Jesus Rocha, que é um escritor, jornalista, Jesus Rocha. Uma música chamada Loucura Pouca é Bobagem. Mas teve depois... Essa foto foi tirada no Teatro Fênix. No Fênix. No Fênix. Onde acontecia, né? Para divulgação do festival e tal. Mas nós, no final das contas, nós não defendemos a música. A minha participação acabou sendo essa aí da fotografia. Sim. E, na verdade, o meu violão, que foi usado pelo Cirlan, quando ele foi cantar no E o Messi foi para onde? Hein? O Messi foi para onde? O mestre? Messi. O Messi, nessa época, ele deixou a Argentina e foi crescer na Espanha. Me diz, aí, o que te levou para o Rio, né? Sim. O Rio, aí você vai para o Rio, né? Nos anos 70 também. 70, eu fui em 70, isso aí em 72 já. Eu fui em 70 para o Rio de Janeiro, porque teve um festival em Belo Horizonte que foi mais, eu diria que foi mais fantástico que esse. É um festival chamado, primeiro e único, o Festival Estudantil da Canção de Minas Gerais. Parece reducionista, né? Mas desse festival, para você ter ideia só dos jurados, assim, Antônio Adolfo no júri, Egberto Gismonte no júri, Fernando Brant no júri, Milton Nascimento no júri, Só Fera no júri, e os primeiros colocados desse festival. O primeiro colocado foi um cantor chamado Eduardo Conde, que era também ator, e que defendeu uma música do Eduardo Lages, que é o pianista e arranjador do Roberto Carlos. Sim, sei. Eduardo Lages, que fez uma maracutaia lá e acabou inscrevendo uma música no festival, porque ele não poderia inscrever, porque ele não é de Minas, nem morava em Minas. Eu descobri depois. Estava contando esse caso há pouco.
Eu acabei descobrindo o e-mail do Eduardo e mandei, pô, me lembro de você no festival e tal, parabéns pela música Águas Claras e tal, você ganhou o festival. Ele me respondeu, pô, que maravilha que você se lembra, fui eu mesmo e tal. Só que ele, Mas você não era de Minas. ponto. Eu morava lá há 9 anos. Não, ele. Assim, eu não falei isso com ele. Falou isso, não? Só que eu tenho recortes de jornal disso. Foi por isso que quando eu comecei a tirar as coisas do baú, uma das coisas era exatamente esse recorte do jornal Diário de Minas. E lá estava a inscrição, quando a lista total dos músicos, das músicas selecionadas apareceu, nessa lista constava essa música Águas Claras como sendo do Eduardo Lages e um Aurélio, não sei de quê, que era esse sim, mineiro, estudante e tal, lá de Sete Lagoas ou Lagoa Santa, não sei. Esse cara poderia escrever a música. Só que, claro que não era. Por que eu descobri isso? Porque tinha uma música do Ivan Lins também, inscrita em parceria com o mesmo sujeito. Tá? Então, ele era o laranja. Ele era o laranja, desse jeito. E o Eduardo levou o prêmio, levou o dinheiro. Você não conseguiu o e-mail do laranja, não, para dizer? Amiga, Não, o laranja não adianta. Quem levou a grana foi o Eduardo mesmo. Foi o Eduardo Lages. Segundo lugar do festival foi o Marilton Borges, que é irmão do Lô Borges, sim, cantando uma música do Márcio Borges em parceria com o Tavito. Terceiro lugar foi Toninho Horta, com uma música chamada Canto de Desalento. Quarto lugar, Túlio Mourão, que é tecladista também, só que a intérprete foi uma cantora chamada Irani. O quinto lugar, outra vez, Toninho Horta, uma música dele chamada Yarabela, interpretada pela Joyce. A Joyce foi para lá interpretar a música do Toninho. E a gente ficou em sexto lugar com uma música chamada My Love, My Love. A música era minha em parceria com aquele cara que era o tecladista do Analfabetos. Nessa época eu já tinha saído do Analfabetos, já não estava mais. Então, essa música My Love, My Love, que foi defendida nesse festival por um trio lá do Rio de Janeiro chamado Umas e Outras, composto pela Regininha. Ninguém aqui vai se lembrar, mas você talvez se lembre da Turma da Pilantragem. Rapaz, não. Nonato Buzar e tal. Se você ouvir gravações do Simonal, ele fala de volta a pilantragem e tal. De volta. Que era um movimento de uma brincadeira e tal. E elas participavam. A Regininha fez um sucesso estrondoso no Rio de Janeiro e as outras duas compunham, né, completavam o time, o trio. Uma era a Dorinha Tapajós, da família Tapajós, irmã do Paulinho Tapajós, que ganhou o Festival Internacional da Canção com Cantiga para Luciana e tal. E essa música foi gravada por elas e disse, pô, está na hora de eu ir para o Rio de Janeiro, não vou ficar aqui em Belo Horizonte. Porque para você ter uma vida artística de algum... Se você pudesse se manter de alguma forma, ter as suas músicas gravadas, ou você ia para o Rio ou ia para São Paulo nessa época, até aí. Só com o advento da informática foi que isso caiu. Rio e São Paulo deixaram de ser essa coisa toda por causa da internet. Essa é a grande verdade. E eu fui para o Rio por causa disso. A música foi gravada, não fez sucesso, tocou um bocadinho, mas... E aí eu comecei, lá no Rio foi que eu comecei a trabalhar com música popular brasileira. Na boate? Sim, esse foi um show que foi produzido e dirigido pelo Carlinhos Lira, Sim. Né? Que é um dos grandes nomes da Bossa Nova. E eu trabalhei como violonista nesse show. Essa é a banda que que tocava nesse show, Inéditas. E como o nome do show já diz, eram somente músicas inéditas, e só de gente assim, música inédita de Tom Jobim, Baden Powell, música inédita de Ivan Lins, Chico, né? do Lobo, Chico Buarque de Holanda e tal, essa turma toda aí. Era só esses caras. Assim. Só esses caras? Eu queria ter uma música inédita lá também. Carlinhos não quis uma música minha inédita no show. E Baden fazia parte dos ensaios. Esses caras são fantásticos. O motorzinho à esquerda, que era o baterista. O Maurício Scarpelli, à frente também, aí, o bigodudo, o mexicano, Sim. Que era o contrabaixista. Eu estou lá, mas dá para reconhecer que é o cara mais cabeludo, sou eu, né, cara? Rapaz, isso é interessante isso. Né? Dá para perceber claramente. E ao meu lado, um amigo fantástico que se foi durante a pandemia,
chamado Aécio Flávio, Aécio. que era um grande músico, flautista, pianista, arranjador e uma pessoa muito querida. Esse foi, eu aprendi muito nesse show, Luiz. Foi? Foi um momento muito... Eu tinha aula todo dia com Baden Powell. É isso, ele participava dos ensaios. Todo dia ele estava nos ensaios. Os ensaios duraram aproximadamente um mês. Então, depois dos ensaios, de cada ensaio, ele pegava o meu violão e ficava ali, uma rodinha com Baden Powell. Então, foi um curso ali intensivo, maravilhoso para mim. Imagino. Aí você vê o nascimento da música popular brasileira, né? Porque aí nasce, né? Essa música preconceituosa brasileira, né? Porque ela nasce cercada e fundamentada num preconceito muito grande. Já em Minas, quando eu estava lá e era da turma do rock, havia outro lado que era a turma, não era da MPB, era a turma da Bossa Nova, falava isso, da Bossa Nova. E essas turmas, as duas não se bicavam, não se encostavam. A gente é que começou a arrefecer um pouco essas coisas, que eu passei a ser amigo do Toninho Horta, ele ia lá no programa que a gente gravava semanalmente, a gente batia papo, trocava ideia a respeito de guitarra, porque ele não tocava guitarra nessa época, ele tocava só violão. Como é que você faz isso e tal? Como é que você faz esse acorde de sol maior com sétima maior sem que soe a primeira corda da guitarra? E porque ele me fez essa pergunta, eu não sei. Eu não sabia. Ele me perguntou, como é que você faz isso? Eu não sei. E eu não sabia mesmo. Aí eu tive que fazer, é porque o dedo um encosta na corda. Aí eu descobri. E aí fica patenteado o seguinte, a diferença entre dois tipos de desenvolvimento. Um que era o meu, que era absolutamente de forma irresponsável, sabe, sem nenhum tipo de técnica nem nada. Eu ia fazendo, via as pessoas tocando, opa, como é que é? Via o sujeito na televisão, aquele acorde. E aí, mas ele não, ele ia lá no âmago da questão, como é que se faz isso, como se constrói. Porque Toninho também aprendeu já dentro de casa, com a família, né? Sim. Família de músicos, então ele não começou pegando violão. Outro caminho, né? Pegou um outro caminho. Já tinha uma técnica desde o começo. Você por um acaso, conhece o maestro Cristóvão Bastos? Eu não conheço pessoalmente, mas é um cara de extrema competência. Cristóvão, eu gravei o meu álbum agora com o Cristóvão, um amigo meu, um querido, adoro o Cristóvão, e hoje ele vai dirigir, quer dizer, hoje não, a partir desse ano ele faz a direção do meu show. Cristóvão é um querido. Se ele vier aqui na Bahia... Você está bem acompanhado. Quando ele vier voltar aqui à Bahia, eu vou convidá-lo para... Ele adora tomar kombucha e comer abará. Eu não como acarajé, mas abará eu como. Abará, ele gosta de abará. Eu também. Acarajé ele não come, não. Também. O Cristóvão é um querido, uma pessoa... Ele deve ser dessa época aqui também, né? Que tava, ele já estava em atividade nessa época, mas eu não conhecia. Não conhecia. Infelizmente, não. Infelizmente, deixa claro aqui, que às vezes a dicção fica... Um outro também é o Luiz Cláudio, né? Luiz Cláudio Ramos. O Ramos. Luiz Cláudio Ramos eu conheci quando ele era da Brazuca. Da Brazuca, é isso. Eu conheci Luiz Cláudio Ramos em 69 também. Com Antônio Adolfo e a Brazuca, num show que eles fizeram em Belo Horizonte, no Teatro Marília. Porque eu tinha um radialista em Belo Horizonte chamado Weber Borges. O Weber Borges. E o Weber armou uma para cima de mim. Ô, Tom, o Antônio Adolfo vem aí, está chegando amanhã. E eu fiquei de recepcioná-los lá e tal, lá no hotel Normandie. Mas eu estou com um problema sério de médico, não sei o quê. Então, você poderia ir lá no meu lugar? Era tudo mentira. Não tinha nada disso. Ele criou para que eu fosse lá e depois ele me sacaneasse. Entendeu? Eu fui, o pior que eu fui. Cheguei lá e me apresentei. Oi, Antônio Adolfo, eu sou fulano de tal. O Weber disse que... olhando assim, não entendeu nada. Mas foi bom que eu conheci os caras, todos conheci, estavam lá, o Antônio Adolfo, Tivério Gaspar, que era o parceiro dele, Tivério Gaspar, com a sua, então, namorada, né, a Ana, que depois virou mulher do Antônio Adolfo. Né? Sempre então, assim. Isso acontece, acontece. É um jogo de xadrez, né? Claro, eles nem brigaram por isso. Quer dizer, brigaram no começo, mas depois se reconciliaram. o Luiz Cláudio, que era o guitarrista da Brazuca, Luizão, que era o contrabaixista, e o Manga, que era o baterista. Que legal. Uma banda fantástica, né? O que te motivou a voltar para a Bahia, essa terra maravilhosa? Como eu disse, eu comecei no Rio de Janeiro e
em 74 eu comecei a estudar música. Eu não tinha estudado até então. E na casa da minha professora de teoria e percepção, era aniversário dela, ela convidou alguns dos alunos dela, eu estava lá e vi num canto um disco escrito assim, Compositores da Bahia. Aquilo me chamou a atenção, era na verdade um LP da Bienal de Música Contemporânea, que acontecia no Rio de Janeiro, Teatro Municipal e tal, por Sara Cecília Meirelles, não me lembro exatamente. E aí eu disse, Aparecida, eu posso ouvir isso aqui? Ela disse, claro, pode, meio a contragosto, né? E ela pegou o LP, tirou o LP, botou lá no... E sabe-se lá por quê? Ela colocou, eu não sei se era a primeira faixa do disco, colocou numa música chamada Procissão das Carpideiras, que é uma música do Lindenberg Cardoso. Lindenberg Cardoso foi professor da escola de música. Né? Eu ouvi aquilo, na hora que eu ouvi, que eu terminei de ouvir, eu disse, que coisa é essa, Aparecida? O que é isso? Ela virou para mim e disse assim, isso é uma maluquice daquele pessoal lá da sua terra. Eu disse, pois eu quero conhecer isso. Porque, Luiz, aquilo era uma música completamente diferente de tudo que em música eu tinha visto até então. Eu tinha visto na minha infância aquele repertório que eu te falei, da música do rádio e tudo mais, até Celi Campeiro, etc, etc. Depois, em Belo Horizonte, o começo do rock por aqui, no Rio, a bossa nova, música popular como um todo, assim. Mas aí você vai... tinha ouvido um pouquinho de música erudita também, Johann Sebastian Bach, Vivaldi, Beethoven, essas coisas. Não muito, mas eu tinha ouvido alguma coisa. E eu ouço aquilo, eu disse, não é possível, que coisa estranha, eu preciso conhecer isso. E aí eu peguei um ônibus e vim para a Bahia para conhecer Lindenberg Cardoso. Foi desse jeito, eu tomei a decisão. Eu era meninão, né? Hoje eu não faria isso jamais, né? Eu mandaria uma mensagem pelo WhatsApp para ele. Pelo menos pegaria um avião, né? Hoje já dá para pegar um avião. Ainda dá. E aí, quando eu cheguei aqui, por coincidência, um dos meus irmãos conhecia Lindenberg, tinha sido aluno dele de uma disciplina chamada Coral Universitário, que meu irmão fez engenharia. Sim. E aí ele me levou até a escola de música. Lindenberg estava na sala 320, no último piso, lá no canto da escola. E Lindenberg estava dando aula, mas ele, quando viu meu irmão na porta, ele parou, peraí, turma. Ô Maurício, tudo bem, já foi falar para o meu irmão. Aí eu fui cumprimentar meu irmão e tal, e meu irmão então disse a ele, ó, esse cara aqui é meu irmão, ele mora no Rio, e ele veio aqui para te conhecer. Aí conversei com ele rapidamente, ó, eu estava ouvindo, contei essa história para ele. Sim. E ele me disse, você quer mesmo saber como é que é essa música? Eu disse, claro que eu quero. Então faça o vestibular para a escola. E você vai ficar sabendo. Eu disse, então eu vou fazer. E foi assim que eu voltei para o Rio, peguei minhas trouxas e voltei para cá e fiz o vestibular. Desse jeito. Vou dar um break aqui, porque é tanta história aqui com o nosso amigo Tom. Vou chamar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com essa figura, diz assim, com um conteúdo, uma história fantástica. Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Inaugurada em 2018, a Arrojal Sá é uma produtora baiana, com sede em Salvador e filial em São Paulo. A Arroz tem um olhar único para a produção musical, audiovisual e de conteúdo digital.
Antenada com as principais tendências, realiza projetos que vão de álbuns, shows, podcasts, clipes musicais, vídeos, até o gerenciamento de carreira artística e outros. Sofisticação, criatividade e cuidado são as marcas da Arroja Sá, entregando produtos e serviços com qualidade ímpar. Saiba mais sobre a produtora nas mídias sociais. Estamos de volta aqui com o nosso convidado hoje, Tom Tavares, um homem que tinha cabelo. Sim. Cabelo e outras coisas mais. Gostou? Something, a propósito, né? A propósito. Você é aluno aí, pô. Você é aluno. Não, Deixa eu pegar aqui no bloco que eu falei da tom original, inclusive, dó maior. Dó maior, né? É. Rapaz, que é ouvido, né, velho? Não é ouvido, não, eu fiquei olhando. Isso aqui é o curtidor. Você começa a lecionar nos anos 80, mas nos anos 70 você já começa a trabalhar na rádio, né? Como foi tudo isso? Começou? Na rádio começou, na verdade, em 79. Nos anos 70. Foi, 79, antes de eu terminar o curso lá na escola, inclusive. Foi uma coisa curiosa. Eu estava saindo do Teatro Castro Alves. Tinha tido um ensaio de uma das peças que eu fiz a direção lá, eu não me lembro qual foi agora, mas quero um asno que me carregue, que cavalo que me derrube. Era a peça que foi a inauguração da Sala do Coro. Na verdade, a segunda inauguração Mas quero um asno que me carregue, que cavalo que me derrube. Era a peça que foi dirigida pelo Carlos Alberto Sofredini, que veio de São Paulo fazer essa direção. E eu estava saindo ali do Teatro Castro Alves, assim, tardezinha, do outro lado um cara chamado Dudu Martínez, que era artista plástico, aluno da Escola de Belas Artes, que era casado com uma dançarina que participava de um grupo, é tudo ligado assim, né? Que participava de um grupo para o qual eu tinha escrito música também, que era o grupo Ecos e tal. E o Dudu, Tom, aí eu olhei, Dudu, pô, dá uma chegada aqui, ele estava com algumas coisas assim. Eu atravessei a Leogildo Filgueiras e ele me disse, olha, tem um programa que começou a ser produzido pelo André Bessa, e ele produziu 4, mas ele não aguentou a barra, ou não sei o que, não quis mais e tal. Eu disse, onde é isso? Eu disse, não, é na Rádio Educadora. Eu disse, que diabo é Rádio Educadora? Porque eu nunca tinha ouvido Rádio Educadora. Nessa época eu estava ouvindo muito pouco rádio, inclusive. E, não, a rádio está em caráter experimental ainda. Está entrando no ar e está precisando de alguém para produzir esse programa, porque André não... Qual é o programa? É um programa chamado Instrumentistas Brasileiros. Você topa? Eu disse, topo. Como é que eu faço? Eu disse, procure, ele me disse, procure Gisélia, que é a vice-diretora do IRDEB. Ela te encaminha lá, ela é minha professora na Escola de Belas Artes. E eu fui aí pela primeira vez ao IRDEB, procurei por Gisela, e ela somente me encaminhou, vai lá na sala de produção. Fui lá, falei com 2 pessoas, Maria Helena Pinheiro e Paulo Cerqueira. Me falaram que vocês estão precisando de alguém para fazer esse programa e tal. E aí eles olharam assim com certo ceticismo, né? Você já trabalhou em rádio? Paulinho me perguntou, né? Já fez algum trabalho em rádio assim? Eu disse, claro que sim. Mentira. Mentira, nunca tinha feito. Eu tinha trabalhado em rádio como músico. Né? TV, eu tinha feito direção de música, de programa de... Tem uma ligação? Tem. Mas eu menti, porque na verdade eu sei que ele estava se referindo... Ele estava se referindo
a criação de programa, Sim, roteirização claro, de programa, isso eu não tinha feito. entendo. Né? E aí eu disse, sim, claro. Mesmo assim, ele disse assim, olha, traga um piloto aí pra gente. Faça a produção e traga um piloto. Na segunda-feira, isso era uma sexta-feira, eu saí dali com um problema. Eu não tinha nem toca-discos em casa. Né? E aí, coincidentemente, meu pai estava passando por aqui naquele período. E eu falei para meu pai, estou precisando comprar esse negócio aí, não sei. Ele disse, não, eu posso avalizar isso para você. No dia seguinte, a gente foi até o Teltron, que era ali perto do fórum. Sim. Eu morava no Jardim Baiano nessa época. E comprei uma aparelhagem de som da Grundig, e o picape garrado e tal. E levei para casa naquele sábado de manhã e já comecei a produzir o programa ali, já peguei, ouvi uns LPs e tal, e peguei meu pai tinha uma máquina Hamilton, daquelas, eu produzi tudo ali, na segunda-feira levei para ele, pela manhã, tá aqui, já tá aqui, tranquilo. E deixei 2 programas já produzidos, já roteirizados. Aí ele olhou assim, deixa aí, qualquer coisa, botou em cima da mesa, qualquer coisa a gente liga para você. E aí eu disse, não vai rolar, qualquer coisa a gente liga para você, deixa aí e tal. Mas à tarde eles já me ligaram. Pô, cara, volta aí amanhã que a gente vai ver aí como é que começa a produção do programa. E foi dessa forma que eu comecei a produzir como freelancer. Legal. Né? Poucos meses depois apareceu um concurso para fazer para lá. Era 79, aí a rádio ainda estava em caráter experimental, não tinha nenhum programa especial produzido lá, ainda no ar. Né? O meu já ia, o instrumentista, na primeira grade Sim. de programação. E aí eu fiz o concurso, passei para o concurso e fiquei lá para a eternidade. Agora a gente vai conhecer essa história. Eu vou te apresentar um amigo. Tapioca, cadê você, Tapioca? Olá, Luiz. Olá, Tom. Tudo bem? Tudo bom, Tapioca? Que camisa bonita é essa? Em homenagem ao nosso convidado, 4 guitarras. 4 guitarras, eu só tenho 2. E aí, Tapis? Eu tô aqui para trazer uma matéria sobre o nosso convidado, Tom, e a Rádio Educadora. Querem assistir? Vamos assistir, vamos lá. Eu quero Por favor. ver. Ao longo de décadas, Tom Tavares esteve à frente dos principais projetos da Rádio Educadora da Bahia. Além de levar música, Tom compartilhou todo o seu conhecimento com o público, criando programas informativos de qualidade que tratam de todo o universo musical e da cultura em geral. Professor universitário e músico, Tom Tavares levou ao público o melhor da música baiana. Idealizado por ele, o Festival Educador FM revelou inúmeros talentos da música local e permitiu que a música autoral ganhasse destaque. Apaixonado pelo rádio desde a infância, Tom encontrou a junção perfeita entre a música e a rádio em mais de 40 anos de carreira. Esse foi o UFC News de hoje. É com você, Tapioca! Gostaram? Cara, você foi... O pessoal aqui vai buscar as coisas lá no fundo do baú mesmo. Vai mesmo. Eu devo dizer que essa matéria tem um selo Tapioca de qualidade. Eu mesmo que editei. Boa. Eu tenho uma pergunta para o nosso convidado, Por Luiz. favor, vá lá. Dentre essa carreira toda, Tom, que você passou na rádio, queria saber o seu momento mais marcante. Tapioca, fica difícil de dizer de um momento. Essa resposta é um pouco eivada de presunção também, né? Uhum. Mas é porque são muitos momentos que me tocaram muito, né? Perfeitamente. Um deles, obviamente, foi esse que você destacou na sua matéria, que é a criação do festival. Eu fiquei como coordenador do festival durante 10 anos. E quando o 10º ano chegou, eu já podia me aposentar, acabei me aposentando e deixando disputar no 10, sabe? Número bonitinho, certinho, sabe? Arredondado. Messi. Deixa aqui, né? Messi. Mais que Garrincha não soube parar na hora, né? Certa, né? Então, eu disse, olha, está na hora de me aposentar e tudo. Me fizeram uma proposta para continuar depois da aposentadoria com o festival. Eu disse, não chega, porque eu já cansei de fazer julgamento das pessoas. Então, aquilo dói, cara, dói mesmo.
Porque quando você percebe que você tem 1000 músicas para você selecionar só 50, você vai, de alguma forma, machucar 950, cara. Sim. Vai. E isso começou a me incomodar muito, começou a me doer muito. Marcou pelo fato de eu ter contribuído para a criação, de eu ter mantido isso, mas, ao mesmo tempo, me fazia doer muito durante cada edição, a cada edição. Eu disse, não, já estou cansado disso. Eu quero ressaltar uma coisa só. Como eu sou citado como criador do festival, é verdade, eu sou o criador do festival, mas eu não posso deixar de citar um cara que foi, na verdade, o cara que pensou no festival, que idealizou um festival sendo realizado no IRDEB pela educadora, que é o Humberto Sampaio. Humberto Sampaio trabalhou lá na coordenação da rádio, ali no comecinho desse século, né, do século XXI, e foi quem disse, Tom, estou pensando aqui, que tal a gente criar um festival aqui? Eu disse, é maluco. Isso aí é serviço público, cara. Você não... disse, mas qual é o problema? Eu disse, o problema é dinheiro. Eu disse assim, pode deixar que eu arrumo. Dinheiro, deixa comigo. Eu disse, então tudo bem. E ele foi quem teve essa ideia, aí disse, então agora vai lá você e arrume o edital, o regulamento e a gente... E aí eu fui atrás, né, de informações mais técnicas a respeito de edital e tudo mais, e a gente apresentou, foi aprovado. Eu tenho que fazer essa ressalva, o Humberto Sampaio tem que ser citado a cada vez que o festival também é citado. Com certeza. A matéria é maravilhosa, viu, Tapioca? Você botou até foto do meu casamento aí, cara. Sim. Aqui a investigação é profunda. Tapioca, muito obrigado. Tapioca. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Tom. Muito obrigado, Fortuna. Até a próxima. Valeu. Você é uma figura. A autoestima é lá em cima, esse rapaz. Ele acha que ele é o apresentador? É? Mas o pior é que ele é, né? Ele fez um trabalho maravilhoso aí, viu? Eu não faria isso. Não faria, não? Comigo, não. Eu faria com John Lennon. Me diz uma coisa. Você falou do festival, do Humberto. Para a sociedade, qual foi o papel, a relevância do festival? O que é que você... Porque isso é perceptível, né? Que sempre vocês... Como você falou agora aí, você chegou a ficar emocionado quando você disse assim, eu tive que fazer um funil de 950 e sobraram 50, e desses 50 ainda vai fazer outro funil. Sim, exatamente. Então, isso ainda vai desagradar a outros, a relevância outros 35 também. Aí. Me fala aí, o que é que vocês perceberam na Olha, época? o que é que a gente precisava? Eu sempre pensei nisso. Uma emissora como a Educadora, uma emissora como a TVE, Sim. Elas têm que, primordialmente, pensar na cultura local. Sim. Elas são mantidas pelo contribuinte baiano. E rádio e TV sempre se alimentaram, desde o começo do rádio, em 1922, lá com o Roquete Pinto, desde aquela época, sempre se alimentaram de música. Ora, por que eu vou usar o que é dado pelo contribuinte baiano, pelo trabalhador baiano, em suma? Por que eu vou ter que dar para artistas de outros locais? Se eles lá já têm também alguma coisa semelhante. Se não tem, deveriam ter. Tá? Então, nós devemos ter aqui, então vamos fazer. E fizemos esse festival. No mesmo ano também, eu comecei a produzir um programa chamado Outros Baianos. É ele. É isso, você tinha aí Você tem até hoje. Então, até hoje. A gente está completando agora, em maio... 20 anos? Mais à frente, aí a gente está completando 20 anos. Exatamente. Ora, o que é que ocorre? Por que desses dois problemas, você pergunta? É abrir um espaço especificamente, mais especificamente ainda, do que a própria programação da emissora para artistas locais, artistas do nosso estado. Isso não é, de alguma maneira, não é mesmo bairrismo, não tem nada a ver com isso, nada a ver. Mas tem que acontecer mesmo. Tem que acontecer. E nos outros baianos, tem o seguinte, o pensamento principal foi, quando eu justifiquei,
Eu não quero trazer no programa. Essa é a proposta do programa. Não quero os baianos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa. Eu não quero essa turma. Eu não quero os novos baianos, com a banda Novos Baianos. Eu não quero os velhos baianos, Caymmi. Eu não quero Assis Valente. Eu não quero nenhum desses. Eu quero outros, que são exatamente aqueles que não tiveram oportunidade de mostrar o seu trabalho, que não têm oportunidade de mostrar nas outras emissoras, porque a gente sabe muito bem que o jabá é predominante. Se você não tem como produzir alguns afagos para os bolsos, né, de programadores, de emissoras, você não o seu trabalho não vai ser tocado, não vai ser divulgado. Isso que o Tom está colocando é importantíssimo, porque para o artista novo, ele só tem dois caminhos. Hoje chama o tal do feat, vamos dividir aqui, e aí eu te coloco na mídia. Ou vai para o tal do jabá para tentar alguma coisa. Então, esse trabalho seu aí é fundamental. Isso tem que ser evidenciado, mostrado, porque isso para os músicos que não têm o jabá para pagar e também não tem lá, não quer fazer o feat, isso é importantíssimo. Parabéns, Tom. É bom deixar claro, porque as pessoas não sabem o termo que a gente usa, né? Jabá, na verdade, é um suborno. É o dinheiro que você chega e paga. O programador está aqui para você tocar a minha música. Tem vários casos aqui na Bahia, mas não é só na Bahia, não. Não é só na Bahia, não. Então, o Outros Baianos, ele nasce com essa função e eu adoraria que isso proliferasse. Eu não quero ter um programa só o meu faz isso. Não, eu adoraria se a educadora, por exemplo, multiplicasse esse tipo de pensamento nos outros programas, entendeu? Então, eu adoro o Tom Jobim, sim, mas eu não... Tom Jobim já foi tocado zilhões de vezes. As pessoas que tocam no meu programa não foram tocadas, né? Caymmi, essa ideia dos Outros Baianos aconteceu, na verdade, e isso... me veio à mente quando eu me lembrei do que tinha ocorrido no Rio de Janeiro, quando eu fui tocar na sala Cecília Meirelles, na sala Sidney Miller, na sala Funarte. Então, era um show que era... esqueci o nome da cantora. Você, pra mim, foi um sonho. Qual é o nome dela? TT Espíndola. TT Espíndola. Era TT, eu... meu Deus, eu estou cometendo algo que é imperdoável, que eu estou me esquecendo do nome dos outros artistas que estavam lá. Eu acho terrível isso. Em suma, aí, quando eu comecei a tocar, a ideia era fazer o show somente com músicas inéditas também aí. Eu disse, eu vou tocar as minhas músicas. E para cada um sobrou um tempo que era o bastante para tocar 4 músicas ou 5 no máximo. Eu selecionei as minhas e aí estou tocando assim na segunda, e aí da plateia, o baiano, não sei o que e tal, Tom Tavares. E aí Tom Tavares entra e toca a primeira, toca a segunda, e aí alguém da plateia toca uma do Caymmi. Nossa. Aí eu parei, eu respirei, eu disse, olha, Caymmi, que eu adoro, já tem as suas músicas tocadas em todas as emissoras de rádio desde os anos 30. Desde os anos 30, Caymmi é sucesso. Caymmi é sucesso internacional, com o que é que a Baiana tem, com Carmen Miranda, desde 1938. Caymmi é sucesso com Das Rosas, já nos anos 60. Caymmi é sucesso com Maracangalha, nos anos 50. E eu estou vindo da Bahia agora, eu não tenho nenhum sucesso. Eu não tenho nenhuma música tocada em emissora de rádio. Eu vou tocar somente 4 músicas nesse show. Toquei 2. E você me pede para tocar uma do Caymmi? Aí eu parei, continuei, fiz a terceira e a quarta. Eu me lembrei disso quando disse, como eu estava precisando daquele espaço, tem gente precisando de muito mais. E aí a ideia do Outros Baianos vem aí. E o festival também tinha essa missão. Porque tinha muita gente com música engavetada. Sim. Não sabia o que fazer. Não sabe, não, tenho como escoar aqui, tem um festival, tem uma possibilidade. E dessa forma também você junta as pessoas, fazem um burburinho, quem foi que ganhou, quais foram as pessoas que foram classificadas. E seria maravilhoso ter isso multiplicado, Luiz.
Seria maravilhoso. certeza. Tanto assim que eu coloquei no regulamento, quando você falou, você não morava em Minas, pro festival de lá, eu morava lá desde 60, e o festival foi em 69, e as pessoas, na maioria, Já esquecemos dessa me história. viam Já como esquecemos dessa história. me viam como mineiro. Então, eu no regulamento aqui do festival, da Educadora, eu coloquei músicos baianos ou residentes na Bahia há mais de 2 anos, entendeu? Dessa forma. E alguns tentaram, o irmão do Marcos Viana tentou inscrever música. E aí eu comecei, algumas pessoas ligavam de outros estados, eu falava, olha, você pode pedir ao secretário de Cultura do seu estado para fazer isso. Mas eu aí- mando o regulamento e mando o edital para vocês chegam lá e apresentam para ele. Foram criados 17 festivais Olha que legal. à semelhança Isso nos é outros legal. estados. Isso é um papel fundamental, né, na educação musical para a população. Eu acho Sim. que isso aí é uma inversão que hoje a gente não vê, né? A gente não, Exatamente. hoje a gente vê outras coisas. A gente enxergar um trabalho desse aqui, ver um trabalho desse aqui, tem que enaltecer mesmo. Fantástico. Olha, eu vou dizer. Eu fico feliz com essa coisa, quando dá um resultado desse, sabe? Claro, pô, E depois criaram um festival nacional, da Arpub, né, que é juntando os ganhadores desses 17 festivais. Então, faziam isso em Brasília. Uma vez eu fui conversar com uma rádio em São Paulo, um álbum meu. Acho que não sei se foi o primeiro ou o segundo. Sentamos para conversar e eu apresentei o álbum. Aí o cara virou para mim e falou assim, tem um problema no seu álbum. Eu disse, nossa, mãe, quem é que tocou errado? O que foi que eu errei? O cara disse, você canta muito a Bahia. Eu disse, poxa, Qual o problema? eu entendi. Qual o problema cantar Bahia? Ele falou, você canta muita música da Bahia, falando da Bahia. Eu disse, ô amigo. Isso foi em São Paulo? Foi. Bom, ele deveria perguntar aos cariocas por que cantam tanto no Rio de Janeiro na música deles. Tanto o Chico. Então, assim, Rio rapaz, de Janeiro, gosto de você. E Tom Jobim falando em Corcovado. Mas, e olha só, Samba do Avião. por que eu trouxe isso? Porque é Ela é exatamente... ela é carioca. Tudo Tom Jobim, nem estou falando dos outros. É exatamente isso que a gente escuta nessas rádios. Porque o cara quer criar dificuldade para depois... vir. É só uma justificativa para ver se você encontra uma maneira de convencê-lo através de alguma generosidade não especificada. Um dízimo. Né? É um dízimo. Às vezes é mais que um dízimo, hein? É muito mais que um dízimo. É um dízimo É euro. em euro. As trilhas sonoras, você é um mestre em trilhas sonoras aí, em teatro. Não sei se eu sou mestre. Agora, eu fiz muito. Você fez bastante. Fiz um né? bocado, eu não me lembro o número exato, mas são 30 e tantas peças de teatro que eu musiquei, e tem uns 9 espetáculos de dança por aí. Filme tem uns 2. A Gravura da Bahia é um deles. Não é um mestre. Né? Não, mas tem gente que faz sem saber, né? Então eu fiz muito, não sei se... Mestre, olha, não sou mestre, vamos deixar claro, eu não sou mestre. Eu faço com muito cuidado, faço com muito carinho, faço com muita sinceridade. Agora, se isso é uma coisa de muita competência ou não, eu não... Mas, sabe, eu estou falando de mestre, sim, claro, mas quando o jogador de futebol fala, o professor Telê, não é que Telê seja o professor, é que ele é o exemplo. Sim, sim. E quando eu falo aqui como mestre, você está sendo um exemplo, você é um exemplo para a gente. Pô. Nós temos que fazer e fazer muito o que o Tom está fazendo e fez, porque isso é importante. O que você está colocando aqui tem 3 músicos e eu trabalho com a produtora, eu sei o que é, rapaz, é o dia a dia. Eu lembro quando eu comecei, quando o cara falou assim, ensaio tem que pagar. Eu disse, não precisa pagar ensaio, não. Eu falei, como é que não paga ensaio? Tem que pagar ensaio, pô. O cara não come, não bebe, não tem que pegar transporte, tem que fazer tudo isso. Então, o que você faz, eu tenho que chamar de mestre, porque você tá trazendo uma luz ali. É uma luz que você coloca que todos nós e os músicos precisam quando não dispõem
de uma quantia para fazer carreira solo, ou não grava um hit que dê não sei quantas mil visualizações, 3.000 visualizações, que é uma coisa que eu quero te perguntar, essa coisa das visualizações e seguidores que hoje todo mundo fala que você é músico, sou, mas quantos seguidores você tem? Eu não conto. Hein? Eu não conto. Quantos seguidores tem? Mesmo porque esse termo não tem um significado que não me é importante. Também Da acho. forma como ele é colocado. É né? verdade. Quantos seguidores você tem no Instagram? Quantos seguidores você tem no Facebook? Eu não sei. E vai além disso. Quantos amigos você... Amigos do Facebook? Amigos do Facebook não são amigos, né? São, não sei como colocar isso, seriam contemporâneos de Facebook, seriam transeuntes de Facebook, não sei. Agora, amigos... É difícil, né? É uma, sabe, eu acho que a gente É uma precisa... inversão, né? É um negócio... Completamente. Eu não tenho essa proposta. Eu acho fantástico. Eu vou te Você contar, falou aqui, você falou tudo. eu vou te contar uma coisa, Luiz, eu acho, nesse ponto eu acho que não é um bom exemplo para quem quer fazer sucesso. Que é o seguinte, desde o tempo da banda lá em Belo Horizonte, do Analfabetos, e antes um pouquinho até, que foi quando eu comecei, olha, antes não, do Analfabetos, que a primeira proposta, vem cá, fulaninha está querendo criar o fã-clube do Analfabetos, e aí o que é que você acha? Eu disse, para mim pouco importa, não estou nem aí. E não estou nem aí, cara, não estou mesmo, porque é irrelevante para mim, sabe, para a minha produção musical, é irrelevante o que A, B ou C possam pensar a respeito. Não, isso totalmente. Se eu não me permitir a liberdade de criar, eu vou virar uma máquina qualquer, sabe? Então eu vou delegar. A gente conhece programas como o Finale, você já deve ter trabalhado com ele, e outros tantos aí. E tem programas muito mais avançados do que o Finale, em que você simplesmente joga para ele e diz assim, harmonize. Você dá uma melodia qualquer lá e diz harmonize. Você chama seu gato, o animal, né? O gato, e diz assim, toca uma aí, bota ele em cima do teclado do piano, certo? E grava aquela coisa. E depois joga no computador e diz assim, harmonize. Você tem uma música. Não, é que isso aí você já está entrando até numa área que está chegando agora aí, que essa que é um pouco mais elevada, que é a inteligência artificial. Inteligência artificial. Eu estou achando assim, é fantástico. Hoje eu estava almoçando com um amigo, ele falou assim, Luiz, o pessoal ouviu uma palestra do cara falando o seguinte, gente, inteligência artificial é um papagaio. Repete o que a gente já falou. É verdade, mas... É interessante, tem que tomar cuidado com isso daí. Porque, tem extensões. Tem extensões, não é somente isso, não é somente... Ela faz isso. Ela executa o que você propõe a ela. Diz assim, faça isso, porque ela já tem lá um mecanismo para chegar a alguns resultados harmônicos. Pode servir para alguma... Vai servir como muitas coisas são criadas. Agora, não com a proposta de substituir o ser humano. Não, nada disso. Pois é, e principalmente em termos de arte. Por favor, né? Em termos de arte. Que uma das coisas que muita gente me pergunta sobre Beatles como se eu fosse especialista em Beatles. Eu não sou especialista em Beatles. Eu sou um cara que gosta muito da música dos Beatles, exceto o álbum Yellow Submarine, que eu acho um álbum bobinho. Mas eu gosto muito. Agora, por que funcionava com os Beatles? Muito aluno pega, por exemplo, a gravação dos Beatles. Pô, a gravação ruim. Mas, você tem que contextualizar, cara. Sim. Se você não compreender como foi realizado isso, você não vai entender a coisa. E por que você acha que funcionava? Eu acho que funcionava porque é desse jeito aqui. Eles gravavam juntos. Sim. Começa por aí. Quando você começa um sistema que é muito eficiente, como o que a gente tem hoje, de dizer, fulano, hoje às 14 horas, vem aqui para botar a guitarra naquela música, não sei o quê. O cara chega lá, bota uma cifra na frente, vem o beat, 1, 2, 3, 4, ele ataca e toca a guitarra, segue os acordes. Tu gravou tudo? Gravou.
O cara que gravou a guitarra, ele não sabe nem como é a melodia, às vezes. É verdade. Ele não sabe o que vem depois, ele não tem nem a levada da bateria que vai entrar depois, ele não tem o baixo, ele não tem referência de nada, ele apenas bota a guitarra. Eu não consigo entender Compreender como é que... como isso vai sair bonitinho, tudo certinho, tudo no lugar, cara. Mas falta algo que, em termos de arte, é definidor, que é a subjetividade que interfere nisso. Que fantástico. Subjetividade, entendeu? É isso aí mesmo, gente. Não tem essa Olha, história. eu tive uma experiência agora, gravando um novo álbum com o Cristóvão. Bastos. Ele falou, vamos gravar a banda base no Rio. Eu falei, vamos gravar a banda base no Rio. Aí fomos gravar a banda base. Aí botou o Jurim na bateria, o João Lira no violão, botou o Massalzinho na percussão. Jamil Joanes. Jamil Joanes. Que é lá de Minas. Aí juntou a turma toda, foi aquele negócio, sabe, aquela coisa sensorial, assim. E aí foi fantástico. Ele falou, e pronto, aí gravamos. E aí vamos complementar, porque aí vai complementar, aí não tem jeito, porque não dá para botar todo mundo. E aí trouxemos o quarteto em si para gravar os backs, né, os vocais, o coro. E aí, rapaz, aquela coisa... Parecia que a banda base estava ali tocando, eles já conheciam. Claro. Né, coisa sensorial. Aí eu lembro bem que a Sinara parou e falou, pode tocar a música toda? Antes. Aí parou e ficou escutando, eles ficaram escutando. Uhum. Aí falou, e o Cristóvão conversava com aquele jeito dele. Aí volta, vamos lá agora fazer. Isso que você está falando é fundamental. Claro. Não pode virar, isso não é amendoim, não, que joga na chapa. Não. Está pronto, bota lá. Exatamente. Não, pô. O pessoal pensa que é pipoca, amendoim. Faz aí, agora aí que acabou. E isso é arte, gente. E arte depende da respiração, do momento, da atenção, de tudo. Quando eu falo que é mestre, é porque é mestre mesmo. Ele sabe de tudo, rapaz. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não fale isso que é muito pesado nas minhas costas, cara. Não. Eu ajudo. Eu ajudo a carregar. Alguma pergunta? Você, reprovado. Não é verdade, vamos deixar claro. Não foi. Pergunta de Bitomania. Desculpe. Em verdade, ele me reprovou. Não, na verdade não. Por outras circunstâncias. Pergunta de bitomaníaco, professor. Vai me derrubar, hein? Não, assim, para você, a importância dos Beatles assim, na música popular e o que eles deixaram de legado assim, para a música. É uma pergunta de uma... Diga. Uma segunda? É uma pergunta de uma abrangência, né? Abrangência muito grande. Mas eu acho que aqueles 4 sujeitos, né, mudaram completamente o pensamento. Nem que fala de comportamental. Não sei, isso é o de menos na história, porque os Rolling Stones também tiveram um papel muito grande, de muito peso nessa coisa da transformação comportamental, The Who e outras bandas daquele período, até os Mutantes aqui também. Mas musicalmente, eu acho que eles deram a toda aquela geração uma outra visão em termos de realização musical, porque a gente eu não conhecia até então, se bem que eu era um meninão naquela época, mas eu não conhecia uma banda somente com 4. Tá? Você ouvia Glenn Miller, você ouvia Ray Conniff, você ouvia aquelas orquestras e tudo, mas uma banda mesmo, somente 4. 2 guitarras, baixo, bateria. E principalmente o seguinte, esse instrumento seu, a guitarra, né, que tem o desenvolvimento ali nos anos 50, assim como o baixo Fender, que vai começar também em 50, né? Foi o primeiro, o Precision do Léo Fender, em 1950, e quando esses instrumentos começam a dizer assim, poxa, existe uma outra sonoridade. E aquilo foi crescendo nos anos 50, são novos timbres que são associados ao pensamento musical, e quando chega nos anos 60, com os Beatles, já tem uma certa maturidade aí na utilização desses timbres, né, desses novos timbres. E mais importante, você tem
3 compositores. Na banda, um quarteto em que 3 são compositores e são prolíferos, extremamente prolíferos em termos de composição também. E mais que tudo, você tem 4 cantores, cara, sendo que Ringo, coitado, cantava mal, né? Cantava mal. Mas esses outros 3, John Lennon, Paul McCartney e George Harrison, eram 3 cantores, né, 3 tenores fantásticos, principalmente os 2 primeiros, né, o Lennon e McCartney. 2 tenores fantásticos. Você tem tudo isso resumido num quarteto, cara. Tudo isso. E Ringo, é bom a gente fazer justiça. As pessoas, Ringo era um bateristazinho. Bateristazinho é a mãe, certo? Porque o Ringo Starr era mais que tudo um baterista que sabia o que fazer em termos de percussão naquele tipo de música. Colocassem outro baterista ali, eu não sei o que daria. Você tocou aqui, eles tocaram, perdão, na abertura desse último bloco aqui, é o último bloco, né? Nós estamos no último bloco. Então, eles tocaram a música Something. Essa música, que a gente ouve desde 69 e tal, eu não tinha percebido direitinho o que acontecia na segunda parte. Vocês tocaram a primeira parte da música. Na segunda parte, que vai para Lá maior, né? Aí nessa segunda parte, o que Ringo faz na bateria, eu não tinha percebido, até que se conseguisse, mais recentemente, separar os canais. E aí, quando eu ouvi a gravação, somente bateria e cordas, eu disse, que coisa monstruosa. O que Ringo Starr faz ali, que a gente não ouve direito quando está misturado tudo, entendeu? Você percebe, é a contribuição que ele dá, é o suporte que ele dá, embora ele não esteja solando. Não precisa solar para ser genial. Uma contribuição que você dê a uma música, Eu não sei se você já ouviu, você é bitomaníaco, mas eu tive a oportunidade de ver isso recentemente. Tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu vi isso. E eu fiquei assim, boquiaberto. Eu tenho isso lá em casa, inclusive, se você quiser, eu posso te mandar. Eu acho que você vai... Não mande não, professor. Ele foi reprovado. Você ia perguntar o quê? Professor, a minha pergunta é bem rasinha, é só curiosidade, que desde o começo do Ótimo, programa... eu preciso de perguntas assim. A dele foi muito profunda. Foi. Eu respondi parte, né? Parte apenas. A minha foi curiosidade, desde o começo do programa, quando você falou que são 12 irmãos ao todo, né? Eu tenho. Sim, né? 11 irmãos, 12... São 12 ao todo, exatamente. Só você, músico? Como que foi não. Você acha que ia ser só um torto na família? Não. Nós somos, trabalhando com música, somos 3 apenas. Somente 3, só 1/4, né, do total. Mas eu acho que só um de nós não toca nada, não toca nenhum instrumento, né? Que eu me lembro, assim, somente João Bosco, que não toca nenhum instrumento. Mas eu me surpreendi, inclusive... João Bosco? João Bosco. Esse João Bosco não é de Ponte Nova, Minas. Esse é de Santana. Esse é de Santana. Na verdade, João Bosco nasceu em Bom Jesus da Lapa, na verdade. Porque não tinha hospital em Santana e minha mãe precisou. Não, eu pensei que você estivesse brincando, mas João Bosco. Não, João Bosco, meu irmão. João Bosco, meu irmão, Aldir Blanc, meu primo e tal. Mas, em suma... Então, muitos dos meus irmãos, Castilho toca, inclusive começou a tocar comigo lá em Belo Horizonte, a primeira banda que a gente fez lá, assim, que se chamava Os Rebeldes, alguma coisa desse tipo. E depois a gente tem um nome que eu ainda estou guardando aqui, se eu falar é possível que alguém pegue, mas deixa para lá. Se chamava Nabucodonosor e os Dinossauros da Babilônia. Então é um nome pequeno, né? É da banda? Nabucodonosor e seus dinossauros da Babilônia. É um nome... Criativo, né? Não é? Comercial não é, né? Mas... Não. Mas é assim, todos lá tocamos alguma coisa e tal. E na verdade, isso que eu falei, ninguém teve professor nem nada. Eu comecei tocando sem professor. Né? Não sei se eu acho isso... Não, foi bom. Porque eu continuo com o mesmo pensamento. Eu acho que ninguém deveria começar
a tocar um instrumento já com um professor? Não, acho que não. Eu acho que você deve começar Sentindo. naturalmente, sabe? Você se sente atraído. Aula de iniciação musical, cheio de crianças. Você joga um monte de instrumento no meio da sala e deixa as crianças lá, fica só observando. Tem um que vai pegar uma flautinha lá, fazer isso, o outro vai chegar e bater no metalofone, não sei o quê, o outro vai para percussão mesmo e tal, vai pegar um carrom desse, vai bater e tal. E o outro tem ninguém vai botar um violão lá, né, para a criança, ou bota, né? Bota um tonante para arrebentar logo o dedo da criança, para ver se ele tem tendência mesmo para coisa. Sim, vai ser persistente. Tem que começar assim. E você, Fabrício? Vai perguntar o quê? Não? Não, Tito. Tranquilo. Vitória. Obrigado, Fabrício. Obrigado. A pergunta foi muito profunda. Foi. Ele ia perguntar sobre Vitória? Não, é telepático. Sim, certo. Mas antes que você fale alguma coisa, eu quero ressaltar que foi um prazer muito grande. Além do prazer de estar aqui com você mesmo, foi um prazer de ter visto colegas assim, né, fazendo um trabalho limpíssimo aí, sonzinho. Olha, eu vou querer essa gravação dessa minha música com vocês aí, viu? Eu vou querer ver. Vou querer ver. Porque, em primeiro lugar, foi uma surpresa muito grande. Eu não esperava que isso ocorresse. Que legal, Tom. E esse foi um momento marcante para mim. Que legal. Muito bom ouvir isso daí, porque, Tom, assim como você nos surpreende e vem surpreendendo com esses projetos, a gente tenta fazer alguma coisa também, colaborar e trazer um pouco da história. E você é a história que está aí trazendo, mostrando, falando, pontuando. Tanto que eu vou fazer uma pergunta aqui, que projetos, ou melhor, antes, qual conselho você daria aí para quem quer começar a estudar música hoje? Isso aí é importantíssimo. Nosso AJ ali, talvez queira ser... AJ... Se você pretende estudar... A Jota antes, ainda criança, né? Agora ou quando criança? Isso é agora, né? Vai começar agora? Vai começar agora. Há controvérsias. Criança, então. Pronto. Criança. Por que eu digo que há controvérsias? Uma vez perguntaram a Egberto Gismonti, na Rádio Jornal do Brasil ainda, tinha um programa de entrevista do Júlio Hungria, a respeito de teoria musical. Egberto começou a estudar piano desde os 4 anos de idade, na cidade do Carmo, no Rio. E perguntaram a ele, o que é que você acha de estudo musical? Ele disse, ótimo, tem que estudar música. E Milton Nascimento, por exemplo, o que é que você acha? Ele disse, eu acho que Milton não deve estudar música. Por que ele achava que... Porque com a teoria musical ela pode bloquear o sujeito. Ela pode causar um bloqueio. Pode. Então, na idade dele, eu sugiro que ele, em primeiro lugar, faça como qualquer criança. Peguem um instrumento que você gostar. Qual é o instrumento que você gostaria de tocar? Tá. Um conselho começa, Fabrício. E comece a ver como é que as pessoas fazem, começa a observar isso e começa a tentar tocar aquele instrumento. Mas vamos dar, Tom, um conselho para ele ali. Fabrício. Fabrício, você pega um instrumento qualquer. O instrumento que você gostar, você começa. Não é isso? Porque ele não toca ainda. Eu não faça isso, que essa piada é minha. Eu brinco com meus colegas lá da escola de música, principalmente os bateristas, né? Então eu falo, quando é que você vai estudar música? Para outros eu digo assim, quando é que você vai começar a estudar um instrumento musical? É claro que isso é uma brincadeira. A bateria, na verdade, não é um instrumento. É um conjunto de instrumentos de percussão, mais que tudo, né? Ali sincronismo total. Muita coisa. A brincadeira que eu fiz com ele, na verdade, esse é um começo só para sentir se você gostaria realmente de estudar música, eu penso isso. E depois, se você se sentir realmente estimulado a isso, na hora que você começar a sentir os obstáculos, porque eles virão, sim, aí você vai procurar uma orientação. Aí terá chegado a hora de você buscar alguém para dizer assim, a digitação não é essa. Você deveria colocar a mão dessa maneira, aqui nesse acorde o dedo não é esse, e aí sim, você começa. Mas se você começar pela técnica, eu acho que isso pode também ser um bloqueio. Ingessa, concordo.
Tom, projetos futuros? Viver um pouco mais. Viver um pouco mais. Né? É sempre bom, né? Eu acho que sim, porque eu acho que eu tenho muita coisa para fazer ainda. Puxa, se tem. Eu quero. Com Eu quero fazer. Eu quero continuar compondo. Esse é o projeto que eu tenho para sempre. Que legal. Tom, foi um prazer. Você é uma figura fantástica. Ô, Luiz. Muito obrigado. Obrigado a você. Um momento prazeroso estar aqui com você. Com a turma maravilhosa, viu? Que você tem aqui, a equipe fantástica. A Isis, eu já falei com a Indira também, que eu ia me esquecer do nome das pessoas, porque foi tanta gente que eu conheci aqui hoje, e todas as pessoas, assim, extremamente generosas no trato, e, sabe? Todas, querido, eu não faço restrição e não estou aqui para encher bola de ninguém, eu poderia, pura e simplesmente, não fazer nenhuma referência. Então, estou fazendo questão porque realmente eu me senti muito bem aqui em estar com vocês. Que bom, que bom. E toda vez que você precisar de alguma coisa. Aliás, eu acho que você tem um disco saindo aí, né? É um lançamento agora com o Cristóvão, a gente vai lançar. Então, eu espero que você participe do meu programa também, o Outros Baianos. Já é um convite aqui. Pronto, aceito. Certo? Então, está fechado. Está fechado, selado isso aqui. Tá certo. Pronto, que legal. Gente, hoje foi um prazer conversar com o Tom Tavares. O Fortuna Crítica fica por aqui. Um grande beijo.